Como o culto aos seus ancestrais, Exu e Pombagira, te ajudam, te libertam das suas dores familiares com seus pais. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Exu e Pombagira são guias espirituais de linhagem familiar. Então tem você, seus pais, avós, bisavós, tataravós. Então dentro dessa linhagem, um ali é o seu Exu, outro é a sua Pombagira. Pessoas que viveram em terra, nasceram, viveram, morreram, foram para o espiritual, foram tratados, foram curados e ali, no espiritual, assumiram o papel de ser um guardião familiar. Então, eles te acompanham desde o momento do seu nascimento até o momento da sua passagem. Mediante isso, quem são os seus primeiros ancestrais? O seu pai e a sua mãe. Minha Mulambo já explicou uma coisa. Todos nós temos família, estamos vivos, temos papai, mamãe, avô, avó, bisavô. Então, essa informação, essa influência familiar, ela reina em todas as pessoas, mas na maioria das vezes de uma forma negativa. E eu vou explicar para vocês como é de uma forma negativa e também vou contar a minha história nessa parte familiar, como o Exu me ajudou a me curar com relação a isso. Então imagina uma pessoa que ela nasceu numa família, onde nessa família ela nasceu ali muitas vezes numa favela, sem condições, com papai e mamãe desestruturados, onde ali, né, às vezes as pessoas poderiam cometer coisas negativas. Quais que foram as informações passadas para essa criança desde o nascimento? Negativas, né? A verdade dela sobre dinheiro foi ensinada por esses pais, sobre amor foi ensinada por esses pais, sobre caráter e tudo mais. Então teve essa influência. Imagina uma outra pessoa, onde essa pessoa nasceu num lar totalmente estruturado, com papai e mamãe feliz, alegre, onde tinham prosperidade, onde tinham conexão espiritual. Quais que foram os ensinamentos para essa criança? De uma forma positiva, algo diferente. Porém, essas informações, elas são colocadas na nossa cabecinha. E naturalmente o nosso espiritual, emocional, sente isso. Só que você pode sim se libertar. Maior prova disso, gente, presta atenção. Quantas pessoas nasceram ali, como eu falei, às vezes uma favela e tudo mais, e foi um milionário de primeira geração. Quantas pessoas nasceram numa casa onde essa família era toda desestruturada na parte de casamento, de amor, e se libertaram e construíram uma família linda, tiraram de dentro de si essa energia de sofrimento. Quando a minha Mulambo disse isso, que essa influência, ela existe, é porque ela é real. Na igreja evangélica, tem gente que chama de maldição hereditária. O papai não teve dinheiro, ou todas as mulheres daquela família nunca tiveram sorte no amor e vai tendo maldição. O espiritismo, muitos chamam de karma familiar. Isso é karma da sua família. Aí tem outra coisa também que falam. Isso que você vive, alguém amaldiçoou todas as próximas gerações, você está vivendo isso. E se você acreditar, você vai ficar presa nisso. Isso não existe. O que acontece é, o que nós chamamos? Repetição de padrão por falta de conhecimento. Você acaba repetindo o padrão por nunca ter parado para pensar e sentir de uma outra forma e se libertar desses padrões da sua família. Lá no clã, o primeiro módulo do clã vai bem a fundo ali, onde eu explico isso e eu explico como você se libertar. Tem exercício para você fazer. Aí eu sei que tem gente que vai falar assim, mas Patrícia, meu pai foi um estuprador ou me estuprou, meu pai foi um assassino, tem coisas muito pesadas, né? Não é só um caso ali de comportamento, tem casos que são mais pesados. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, perdoar os seus pais não é concordar,
é tirar de você a dor, o sentimento que a atitude do seu pai e da sua mãe causou em você. Isso é o alinhamento familiar. Porque enquanto você ficar preso ali, imagina seus pais, você fica ali, ai, porque meu pai fez isso, ai, porque minha mãe fez aquilo, ai, que ódio, ai, porque eu tenho que mudar ela, ai, que não sei o que lá, ai, que não sei o que lá. Você tá olhando pra sua vida? Pra frente? Não. Você tá aqui, ó, revivendo, remoendo a vida deles. E como diz o meu João Caveira, passado falado, passado lembrado, passado que dói, não é passado, é presente. E se você não curar, você vai ficar com essa energia e existe uma grande possibilidade de você reviver a mesma história. Eu vou contar para vocês algo da minha vida, para vocês verem como isso é forte. Eu nasci numa família onde meus pais eram muito humildes. Meu pai morava ali, minha mãe morava ali, né, na favela do Jardim Elba, aqui em São Paulo, é bem conhecida. E aí ela ainda morava nos barracos que era perto do rio. Ela fala que um dia caiu uma chuva muito grande e o banheiro dela foi embora, entendeu? Meu pai também veio de uma família muito humilde, mas ele sempre foi uma pessoa que ele falava que ele ia mudar a vida dele financeira. Enfim, os dois se casaram. E qual foi o meu histórico familiar referente a amor? Meu pai traía minha mãe, meu pai batia na minha mãe. As minhas lembranças, elas foram assim, eu lembro quando eu tinha uns 17 anos, foi um pouquinho antes do meu pai morrer, porque ele faleceu, eu tinha 18. Eu lembro do meu pai indo fazer BO na delegacia, não tinha online nessa época, porque o marido da amante dele foi lá, né, no trabalho, ameaçá-lo de morte. Imagina qual foi o meu ódio referente a amor. Eu falava assim, homem nenhum vai fazer isso comigo. Eu era aquela tipo de menina, né? O homem falava A, eu falava BCD, né? Eu era assim, e eu não vou, e eu não aceito. E ali eu brigava com meu pai, me arrependo tanto. Entrei porque eu queria salvar minha mãe. Gente, se você quer salvar sua mãe e seu pai, para com isso. Depois eu vou explicar pra vocês o porquê. Porque ali eu tentava salvar minha mãe, no final das contas, eu ficava sem falar com meu pai. Minha mãe voltava com ele, ficava de boa. Nem se separavam, não brigavam e as coisas caíam sobre mim. Entenda que o seu pai escolheu sua mãe. E sua mãe escolheu seu pai, isso é problema deles, não é seu. Então esse meu histórico fez o que comigo? Cresci, comecei a conhecer, né, namoradinho aqui, namoradinho ali. Adivinha o que aconteceu comigo antes de eu conhecer Israel? Trouxe para minha vida o mesmo tipo de homem do meu pai. Aquilo que eu mais tinha medo aconteceu comigo. Fui traída, caí numa relação narcisista dentro de uma igreja evangélica. Ali me apaixonei por aquela pessoa que falava de Deus e ó, me traiu e saiu lá do lugar e ainda subiu no altar para tocar louvor. Só que a questão não é sobre o outro. Hoje eu entendo, gente, que o outro não tá errado. A gente tem que olhar pra gente. Foi quando eu consegui me libertar e eu olhei e eu falei assim, caramba, eu estou repetindo a mesma coisa. Mesma coisa. E ali foi quando eu comecei, que eu saí da igreja, eu me tornei universalista, né? Eu comecei a montar um altarzinho na minha casa e eu fazia Ho'oponopono, eu comecei a entender lei da atração, lei da vibração, física quântica, comecei a entender outras religiões. E aí eu caí ali, né, no alinhamento familiar, que inclusive é o primeiro módulo do clã. E aquilo já me ajudou a entender aquilo que eu estava vivendo. Porém, eu ainda não estava liberta. Comecei a minha vida profissional, eu queria mostrar para todo mundo que eu era tão boa quanto meu pai. Porque o meu pai, nesse ponto eu falo, gente, eu falava essa frase, ele era um ótimo pai, era um péssimo marido e ele era um ótimo profissional. Ele, dentro da família dele, ele foi aquele homem que ele falava assim, eu vou vencer na vida. E realmente, quando ele faleceu, ele deixou a gente muito bem financeiramente, muito bem.
né? Ele destoou e ele falava, ele contava pra mim. Ele, às vezes, Patrícia, meu pai levava, ele trabalhava na roça, né? E o meu avô falava assim, filho, pega um doce. E meu avô bebia, né? E ele falava assim, eu não quero. Ele tinha ódio. Então, quando ele começou e veio para São Paulo, ele contava que ele pegava, ele deixava de comer, ele deixava de fazer as coisas, ia de ônibus para juntar o dinheiro. Até ele abrir a empresa dele, ele começou as coisas dele com ferro velho. Eu lembro, eu era pequena, a gente ia pra praia, sabe esses dias de festa de Iemanjá, final do ano, tinha uma Kombi velha, eu lembro que eu era pequena, eu ficava puxando a garrafa, né? Ele era garrafeiro, depois começou a trabalhar com sucata, papelão, e ali ele foi crescendo, ele cresceu muito. E deixou a gente bem, bonitona aqui pelo ego, tá vendo como a ancestralidade reina? Eu não queria assumir o trabalho do meu pai, eu falava pra minha mãe, não quero, minha mãe também estava cansada, mas eu fui atrás de abrir a minha empresa para mostrar que eu era tão boa quanto ele. No começo até que foi, um pouco, até que chegou num ponto, quando deu a pandemia, eu me desestruturei muito, só que eu falo para vocês, gente, eu usei muito esse discurso da pandemia, mas eu quase quebrei, né, porque por causa da pandemia, porque era um buffet de casamento, então eu fiquei 1 ano e meio sem faturamento. Eu saí de um faturamento mensal com um lucro muito bom de quase 300 mil reais para zero por 1 ano e meio. Podia trabalhar. Ou seja, num montante que eu não podia vender e atender cliente, foram 4 milhões e meio sem faturamento. Eu me destruí. Só que eu poderia ter me reinventado. Então por isso que eu não culpo a pandemia, Exu me ensinou isso. Mas na época eu não tinha esse conhecimento. E ali eu cheguei no fundo do poço, literalmente. Foi quando Exu entrou na nossa vida. Eu lembro que eu pedi para Israel. Mas você nem reza por mim. Israel estava afastado de tudo. Ele estava em depressão, estava com síndrome do pânico, e nisso Capa Preta desceu. E ali começou minha caminhada com a ancestralidade. Quando eu fui fazer minha primeira entrega para Mulambo, primeira entrega, tem um lugar aqui em São Bernardo chamado, acho que é Santuário da Umbanda, e tem uma parte assim que a gente chama de Reino de Exu, é a parte de Exu. Eu fui lá, seus 7 catacumbas desceu. E eu chorando, numa dor financeira. Ele meteu o dedo na minha cara e falou assim, você perdeu o seu dinheiro porque você nega a ancestralidade do teu pai. Nossa, e eu não sei o que lá. E realmente, sim, eu carregava ódio, eu carregava mágoa, eu carregava tanta coisa, eu julguei tanto meu pai. Aquele dia ele falou assim pra mim, vai pra sua casa. E se acerta com seu pai. Eu falei, mas ele já morreu. Ele falou, mas não tem problema, ele tá vivo. Em outro corpo astral. E eu fui pra minha casa, entrei no quartinho da minha filha até. Chorei, pedi desculpa pro meu pai. E ali Exu me deu uma clareza, que eu olhei nessa parte amorosa, financeira, eu olhei o histórico do meu pai. Eu falei, peraí, me magoou tanto determinadas coisas, carreguei tanto tempo uma dor que eu esperava do meu pai, algo que ele não tinha para dar. O histórico de família dele foi muito doloroso. Meu avô batia na minha avó de rei ou de cavalo, ela contava, né? Meu avô trouxe 2 filhos de fora de casa para minha avó criar, na mesma idade de 2 tios meus, ou seja, tava nascendo um filho lá com a amante, tava nascendo outro com a minha avó. E minha avó criou. E eu olhei e falei, caramba, meu pai realmente ele já evoluiu perante isso. Né, perante o histórico do meu avô, onde o meu pai falava, quando ele falava assim ali do dinheiro, ele falava assim, eu não quero que os meus filhos passem pelo que eu passei, nessa parte financeira. E ele falava, Patrícia, eu via você tomando chá, porque eu não tinha dinheiro para comprar o leite. E eu falava, eu vou sair dessa vida. E quantas vezes eu questionei o meu pai, que ele trabalhava demais, que ele isso, que ele aquilo. O meu irmão, a gente tem 14 anos de diferença. Tanto ele quanto eu, muitas vezes a gente negou esse dinheiro. Meu irmão falava assim pra mim, eu tive uma BMW com 18 anos, 18, 19 anos, que era dinheiro da herança. E eu me senti um bosta, porque eu sabia que eu não tinha feito. Quando a gente faz isso, tinha feito é o dinheiro, né? Veio de uma herança. Quando a gente faz isso, o que a gente faz com o dinheiro? A gente expulsa. A gente desonra o nosso ancestral. E eu era a mesma coisa. Eu carregava ódio, eu carregava culpa,
Eu não trazia essa força do masculino. E eu tô falando, gente, não é sexualidade. Energia do pai, energia da mãe. No mundo, né, tem uma lei universal chamada lei da polaridade. O claro, o escuro, o quente, o frio, o bem, o mal, o masculino e o feminino. Não é à toa que nós temos um Exu, uma pombagira. A energia do masculino pra gente ir pra guerra, pra gente ir pra vitória, pra gente ter coragem. E a mulher também precisa. E a energia do feminino, que é a parte mais amorosa. Como diz minha mulamba, tem coisa que a gente vai com os 2 pés no peito. Que às vezes a gente vai na força do masculino. Mas tem coisa que a gente vai no charme, no encantamento, na sabedoria. E a mulher tem isso. A mulher, ela alinha isso. E eu negava essa força do masculino do meu pai. Muito. E quando, gente, eu consegui perdoar o meu pai, foi libertador. Sabe quando você olha para uma pessoa que viveu com você e você não tem mais dor nenhuma? Você tira de você essa dor. Lá no clã tem uma parte onde eu explico ali a ancestralidade. Eu tenho até essa frase aqui tatuada, que é para eu nunca esquecer. Essa frase diz assim: eu digo sim a tudo, sem julgamento, e sigo a minha vida. O que significa isso? Pai, mãe, meus ancestrais, eu digo sim, eu aceito, eu honro a sua escolha sobre o amor, sobre o dinheiro, sobre a vida, sem te julgar. Por que sem julgar? Porque você não é melhor, você não é pior. Você não tem que julgar ou tentar convencer o seu pai, sua mãe a ser diferente para você amá-lo mais ou menos. Você não precisa amar, você só precisa respeitar e não julgar. Porém, eu sigo a minha vida. O que é isso? Eu deixo com os meus ancestrais. Eu deixo com eles as escolhas deles. Eu liberto eles e eu me liberto para seguir a minha vida daqui para frente. Eu trago a força. No clã a gente explica isso. Eu sou a força e o amor dos meus ancestrais. Eu sou a riqueza dos meus ancestrais. E quando eu falo ancestral é pai, mãe, avô, avó, bisavô. Toda uma linhagem que você é dessa linhagem. E teve gente rica sim. Teve gente sábia sim. Teve mulheres fortes sim. Ah, Patrícia, mas também teve assassinos? Teve, mas daí você deixa com eles. Escolha deles. Eles. Muitas vezes eles já se acertaram. Eles já ressignificaram e você está trazendo essa dor. E quando você entende isso, é quando não dói mais. É tirar de você a dor, é perdoar a você, é olhar perante a moralidade de Exu. O que é a moralidade de Exu? Não é imoralidade, não é libertinagem. A moralidade é olhar a pessoa, olhar a situação e falar assim: olha, eu não concordo. Mas eu não julgo, porque perante a minha verdade, o que você faz não é legal. Mas perante a verdade da pessoa, ela acha que ela tá certa. Se perante a verdade da pessoa, pelo estado de consciência dela, pela evolução espiritual dela tão pequena, ela acha que ela tá certa, ela vai mudar? Não, ela não vai mudar. E ela tem o direito de ser assim. Ela não vai mudar. Quem tem que mudar? Você perante essa energia. A sua guerra não é contra a pessoa, é perante a energia que te incomoda. É você olhar e falar: tá tudo certo, papai e mamãe têm direito de ser assim, mas eu vou seguir a minha vida. Nem melhor, porque eu não sou nem melhor e nem pior. Por que nem melhor? Ai, Patrícia, eu sou melhor sim. Ai, eu quero ajudar minha mãe. Não. Às vezes você tem outras coisas, outros defeitos. E tá tudo certo, acolha seus defeitos, melhore a si mesmo. Não se coloque maior que seus pais, porque eles te deram a principal coisa, a vida. Sem você, sem eles, você não estaria vivo. Você é perfeitinha, perfeitinho, do jeitinho que você é. Porque eles te deram a vida. E é isso que a gente honra. Honrar pai e mãe não é tomar cafezinho. Não é ter que visitar, não é ter que conviver. Honrar é aceitar as escolhas deles sem julgar e sem que as escolhas dele fira você. Entendeu? Isso é honrar. E quando você entende isso, você honra você mesmo. Que você tá aqui para viver a sua história e não repetir padrão. Que você vai viver diferente. Eu gosto muito de usar uma frase assim, que eu falo assim: eu honro meu pai e minha mãe.
E eu honro eles fazendo diferente, nem melhor e nem pior, apenas diferente, construindo a minha vida, a minha família, a minha caminhada. E quantas pessoas repetem padrão do pai e da mãe, profissional, financeiro, amoroso, porque fica tentando lutar contra essa energia e você não tem que lutar, você não tem que modificá-los. Você só tem como modificar uma única pessoa, você. Gente, guarde uma coisa, você só tem controle sobre você. Você nunca vai ter o controle sobre o outro. Quando você entende isso, você se liberta. E você controla a si mesmo, controla o seu sentimento, larga com os outros. Larga as negatividades com cada um e traz somente essa força. E essa transformação, gente, na minha vida, ela foi muito forte. Onde, na minha parte, curou isso com relação ao meu pai. O meu irmão, por exemplo, que ele acompanhou todo esse processo e também foi curado. Filho do mesmo pai e da mesma mãe, com o mesmo histórico, só que quando ele faleceu, meu irmão tinha 4 anos. A diferença, as dores do meu irmão com relação ao alinhamento familiar era diferente do meu. Ele sentia falta, ele não tinha essa presença, ele teve que ressignificar. Uma vez eu lembro que a gente conversou, e ele falou assim pra mim, não, esse cara aí, eu falei, esse cara é o papai. Ele chamava muito, meu pai amava mesmo. Não, mas que falaram pra mim, ou seja, a verdade do meu irmão sobre meu pai era muito o que eu falava, o que a minha mãe falava, o que os outros falavam, porque ele só tinha 4 anos. E eu virei pra ele e eu falei assim, ele te amava e não absorva o que os outros falam de negativo, porque falavam muito. E pior que meu irmão é muito parecido fisicamente, né? Muito. Eu odiava, eu falava assim, olha lá o Joelzinho, né? E tinha muito essa coisa, seu pai era grosseiro, seu pai era isso, seu pai era aquilo, né? E eu falava assim, não aceite a verdade dos outros perante uma pessoa, perante o papai, sendo que ele não tá aqui para se defender. Traga somente a sua memória, traga somente a força e o amor dele, que era tão grande. E ali Exu curou tudo isso. Curou essa parte do não merecimento do meu irmão, perante ao dinheiro, né? Onde ele construiu a história dele. Gente, nós perdemos praticamente tudo. E nós tivemos que reconstruir. Porque eu neguei a minha ancestralidade. Eu neguei a força dos meus pais. Eu neguei a força da minha mãe. Outra coisa que Exu tirou de mim também. Quando meu pai faleceu, ficou eu, minha mãe e meu irmão. E naturalmente, a minha mãe acabou, sem maldade, ela é maravilhosa, mas ela acabou se apoiando em mim, eu me tornei o homem da família. Aí sabe qual era o peso que eu tinha? Ai, eu me sentia responsável pela minha mãe. Eu me sentia culpada por causa das coisas. Tudo era um peso. Eu lembro que a dona Padilha virou pra mim e falou assim, devolve pra ela o lugar dela, ela é grande. Ela é grande, ela é forte, ela é mais forte do que você imagina. Eu lembro que eu fui conversar com a minha mãe e eu falei pra ela, eu me sinto responsável, eu me sinto culpada, a gente perdeu dinheiro, isso e aquilo, isso. Eu me cobro, ela virou pra mim e falou assim, porque você é besta. Minha mãe falando pra mim, que você é besta, eu nunca te cobrei nada. Você sempre foi minha amiga, minha companheira. Eu falei, Patrícia, deixa, eu me viro. E minha mãe é forte mesmo, viu? Minha mãe é aquela mulher, ela tem 62 anos, 62 anos. Ela é a típica, se chamar ela pra viajar, ela pega o carro, ela viaja, ela faz, ela é assim. Ela falou, Patrícia, não se preocupa comigo. Você tá construindo a sua vida, a sua história. Ou seja, uma conversa que eu tive, que Exu me direcionou, tirou de mim um peso que eu olhei e falei, minha mãe é foda mesmo. Uma conversa que eu não tinha tido coragem de conversar com ela. Eu trazia um peso que ela nunca me colocou, mas eu trazia. Eu achava que eu tinha que salvar a minha mãe. Ai, coitada da minha mãe, que a minha mãe é viúva, ficou viúva tão nova, com 41 anos, não sei o que lá, e que a minha mãe... Pronto, soltou. Eu devolvi o lugar dela, me coloquei como filha, e ela me apoia, ela tá sempre junto, ela é forte. Vocês estão entendendo como cargas energéticas e espirituais caem sobre a gente, e a gente acaba travando coisas na nossa vida, porque o sentimento de culpa, de ódio, de raiva, de dívida, isso afasta dinheiro, isso afasta amor, isso te traz peso, isso não te deixa em paz com a sua família, com a sua espiritualidade e com a sua vida. Quando você entende isso, é libertador. Eu vou até contar aqui para vocês, mostrar um depoimento de uma consulente. Eu até gravei um vídeo lá no TikTok, onde ela também tinha um problema com o papai e com a mamãe, porque eles amavam tanto
e eles acabavam tentando protegê-la. Não aceitava o companheiro. Eles tinham aquele amor que sufocava. E ela sempre com medo. Medo de magoá-los. E queria tentar convencer o pai que agora era mulher. Eu virei pra ela e falei assim, bonitona, agora você é uma mulher, você não é mais filha, você já não mora mais com eles. Você já tem seu companheiro, você mora no seu apartamento. E eu falei assim, só que viver a sua essência, respeitar a você, não significa que você tem que convencê-los a aceitar a sua decisão. Falei, é virar pro papai e pra mamãe e falar, eu te amo incondicionalmente. Eu amo. Não é porque eu não venho aqui que eu não amo, mas eu vou seguir aquilo que eu desejo e respeitar sem essa cobrança. E ela me mandou um áudio onde no final ela estava chorando. Ela falou, Patrícia, como quando eu me posicionei, ela já está no clã há um tempo, quando eu fui lá, eu me posicionei, eu realmente, tive essa coragem de ser fiel a mim mesma, o meu pai passou a me respeitar sem eu ofendê-lo. Eu aceitei, eu entendi que o meu pai fazia aquilo só por me amar demais. E eu parei de bater de frente. Quando ele faz as coisas, gente, pai e mãe, é assim, às vezes o papai faz alguma coisa, a mamãe faz alguma coisa, dá aquela risadinha e fala, ai, tá bom, pai, vira as costas e vai embora, segue a sua vida, nem debate, não vale a pena, é a verdade deles, eles só vão mudar se eles quiserem, o que não pode é você ficar com essa dor. E ela mandou assim, Laroê, gratidão infinita mesmo, a felicidade que eu tô não dá pra descrever. E o melhor é saber que só vai melhorar e melhorar cada vez mais. Queria poder abraçar você, o Israel, toda a equipe do clã e a equipe espiritual de todos vocês. Sintam meu abraço virtual e energético. Muito obrigada por vocês terem ouvido a intuição de vocês e por começarem a compartilhar com o mundo toda essa sabedoria de Exu. Tenha certeza que por conta disso vocês estão salvando muitas vidas e a minha é uma delas. Eu realmente amo vocês todos do fundo do meu coração e serei grata por toda a minha existência. Tenho o maior orgulho de dizer, eu sou clã, eu sou livre. Vocês entendem, gente? O clã não é só a liberdade para você acender tua vela, o teu Exu, tua pombagira na tua casa. O clã é a liberdade de fazer isso e através disso você ser livre das amarras dos seus pais, das dores dos familiares, de escassez, de tristeza. É você se libertar. Que liberdade não é só o que você quer. Liberdade é você olhar a energia, olhar as situações e falar não para o que você não quer. É olhar e falar, não quero isso. Então, se eu não quero isso, eu vou me libertar disso e vou vibrar numa energia diferente. Eu vou me conectar espiritualmente com aquilo que eu quero. E quando você entende isso, a paz que você sente, ela é gigantesca. E se você quiser fazer parte dessa grande família da egrégora do clã, é só clicar no link que vai estar embaixo desse vídeo. O clã, ele é anual, é um valor simbólico perante a quantidade de conhecimento, onde lá nós explicamos isso, esse alinhamento familiar, ensinamos como se organizar e temos os encontros semanais com Exu, onde Exu desce em terra, onde Exu dá uma mensagem, tira dúvidas, trabalha cada semana algo ali nas pessoas de uma forma extraordinária. Por quê? Porque tempo e espaço não existe para a espiritualidade. Ou seja, como diz a minha Mulambo, não importa se a pessoa está na minha frente ou se ela está do outro lado do mundo, nós sentimos a energia. Para a gente esse espaço não existe, esse espaço é terreno. Para a espiritualidade não. E ali as pessoas são tocadas e são curadas emocionalmente e espiritualmente a cada semana. Eu sou o clã, eu sou livre. Laroê Exu.